Veja bem, nós não estamos aleatoriamente no universo. Nós estamos seguros pelas mãos de Deus. Deus, Ele está controlando toda a situação. Ele está lá. É Ele que rege todas as coisas. É Ele que cuida de nós. O Salmo 19, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. O Salmo 19, no versículo 1, Salmo 19, no versículo 1, o Senhor nos chama a atenção e diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Perceba que o salmista ele vem dizendo que os céus proclamam não outra coisa, mas a glória de Deus. Se os céus eles estão proclamando a glória de Deus, por que nós não damos importância para o que acontece lá em cima? Se a proclamação da glória de Deus está lá. Ellen White, ela teve um sonho, e esse sonho dela, ele foi escrito numa revista científica. E eu quero partilhar com vocês exatamente o que está escrito, não nos espíritos de profecia, não nos escritos de Ellen White, mas eu quero partilhar com vocês o que está escrito no livro Maravilhas da Ciência. O autor é Júlio Milham. Ele escreveu essa citação de Ellen White no seu livro, levando em conta que ele era um cientista e não um teólogo, e muito menos ele era um homem temente a Deus, porque Júlio Milham ele era ateu. E quando ele escreveu esse livro, Maravilhas da Ciência, ele colocou a citação que está no livro Primeiros Escritos de Ellen White. No dia 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu e recuou. É o que Ellen White descreve. Abrindo e recuando. E Júlio Milham, quando ele colocou essa citação no seu livro, ele disse assim, colocou numa notinha de rodapé: uma escritora americana chamada Ellen White, que nada sabia de astronomia e que provavelmente nunca ouvira falar em um de seus livros traduzido para o português com o título de Vida e Ensinos, depois de comentar esta luminosidade, descreveu, e aí ele faz a citação. Ela diz que a atmosfera abriu e recuou. E complementa: podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Ellen White fez essa afirmação. Júlio Milham colocou no seu livro, como sendo uma certeza. Ela não entendia nada de astronomia, mas ela disse que a atmosfera havia aberto e recuado de Órion. Ela ouvia a voz de Deus vindo de lá. E ela viu a santa cidade descendo por aquele espaço aberto. Essa é a constelação de Órion. Dá para ver? Ela é composta de 7 estrelas. São 7 estrelas. Eu vou apresentar elas formalmente para vocês. Uma característica bem peculiar dela são as 3 Marias. Você quer achar a constelação de Órion no céu? Procure as 3 Marias. É fácil achar as 3 Marias, né? As 3 Marias, elas têm nome. A pequenininha lá de cima chama Mintaka. A do meio se chama Aunilan. E a de baixo se chama Aunitak. É o nomezinho delas, certo? Aquela amarelinha lá, no canto de baixo, ali na lateral, aquela amarelinha, ela chama-se Betelgeuse. A outra de cima, ela chama Bellatrix. A de baixo chama Rigel e a outra Assaz. Ou Rigel ou Assaz e a outra chama Saiph. Essa é a constelação de Órion.
Esse é o lugar por onde Ellen White disse que viu a atmosfera abrindo, recuando, e ela ouvia a voz de Deus saindo deste lugar. Por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Perceba que é uma constelação formada de 7 estrelas, mas tem uma que tem uma cor diferente, certo? Não tem uma amarelinha ali? As estrelas, elas absorvem luz, por isso elas produzem aquela luminosidadezinha. Já a Betelgeuse, aqui tem a coloração amarelada, ela não absorve luz de lugar nenhum. Ela é uma incógnita para a ciência, porque ela não absorve luz, ela produz luz. Ela produz. Algumas curiosidades a respeito da constelação de Órion, em especial sobre a Betelgeuse. Ela está, há 5 anos atrás, eu havia feito uma pesquisa, porque eu sou apaixonada pelo céu. Há 5 anos atrás eu havia feito uma pesquisa, e a pesquisa dizia que a constelação, a nebulosa de Órion, ela está 12 vezes, a 700 anos-luz da Terra. 700 anos-luz, há 5 anos atrás. Ontem, fazendo a mesma pesquisa, o site havia sido atualizado e ele diz que ela está a 425 anos-luz. Está mais perto, não está? 425 anos-luz. Quando eu havia pesquisado há 5 anos atrás, o tamanho dela era equivalente a 12 vezes a massa do Sol. Hoje ela está entre 550 a 920 vezes a massa do Sol. Ela está expandindo. Se ela fosse colocada no nosso sistema solar em lugar do Sol, ela clarearia 60 vezes mais do que o Sol. Olha que coisa. Mas o tamanho e a proporção dela seria de onde o Sol está até chegar em Saturno. Olha o tamanho dela. Ela é enorme. É uma estrela enorme. E eu sou apaixonada por isso. A luminosidade dela, ela é variante. A luminosidade dela é variante. Por que a luminosidade dela é variante? Porque a temperatura dela oscila. E essa temperatura dela, medida, eu esqueci de colocar nos slides essa foto, mas é impressionante. Ela é a mesma pulsação de um coração. Quando ela varia e ela vai diminuindo e aumentando, contraindo e retraindo, ela faz o mesmo pulsar do coração humano. É a mesma coisa. A mesma coisa. Betelgeuse é chamada de o ombro direito do caçador, porque a constelação de Órion é a constelação que representa o caçador. Na mitologia, o caçador é o grande guerreiro enviado dos céus para matar o dragão alado. A história, ela vem trazendo a constelação de Órion como sendo a principal constelação do céu. Por quê? Porque quando Deus mostrou a Adão o plano da redenção, Adão viu a necessidade de mostrar o plano da redenção para a sua descendência, mas ele não tinha como escrever a história da redenção. Adão, Sete e Enoque começaram a contar o plano da redenção, descrevendo no céu essa história. E eles então começaram a dar nomes para as estrelas e para as constelações. E essas histórias, elas foram contadas de geração em geração até chegar nos nossos dias. E é onde a gente descobre que a constelação de Órion é o grande caçador enviado dos céus para matar o dragão alado. E se vocês olharem nas tábuas mitológicas, vocês vão ver que Órion está de frente para o dragão alado e, ao mesmo tempo, ele está pisando em uma serpente. O que tem a ver essa constelação com o tempo? Por que ela é importante? Na minha casa, às vezes eu sento na área só para ficar admirando ela. Meu sonho de consumo, se alguém quiser me dar um presente, me dê um telescópio. É só o que eu preciso na vida para ser feliz.
Eu fico contemplando ela e da minha área eu vejo ela grandona, de frente, atrás da casa da minha vizinha que mora em frente. Ela fica grandona lá. Ela fica ali, o Cruzeiro do Sul fica aqui. O impressionante é que em alguns determinados momentos do ano, ela desaparece dali. O Cruzeiro do Sul continua aqui, mas ela some daqui. Ela desaparece. E ela aparece atrás da minha casa. Invertida. Aonde Órion, aonde a nebulosa ali, a Betelgeuse, está na parte de baixo, quando ela aparece aqui, ela está em cima. É como se a constelação fizesse isso aqui. Ela muda de lugar. É inexplicável para a ciência, porque é a única constelação que muda de lugar no céu. Porque ela não pertence à nossa galáxia. É a única constelação que não pertence à nossa galáxia que pode ser vista. Porque ela está muito distante. Ela está numa galáxia em espiral, a 500 anos-luz de distância de nós. Mas ela consegue ser vista daqui. E o impressionante é que ela é a única constelação que pode ser vista de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Ela pode ser vista. O Cruzeiro do Sul só aparece aqui, no sul. No norte não dá para ver o Cruzeiro do Sul. Mas ela, em qualquer lugar do mundo que você esteja, você vai conseguir ver ela. Olha aqui, ó. Essa é a Betelgeuse. Olha como que ela está. Ela está expandindo, expandindo, expandindo. A luminosidade não vem de lugar nenhum, vem de dentro dela. E a ciência não consegue explicar como essa luminosidade sai dali de dentro. Foi tirada uma foto de termocalor dela e há 2 pontos dentro dela que tem um calor extremo, que equivale a mais de 60 mil sóis dentro dela. Mas ninguém explica o que é, por que é, por que isso acontece. Ninguém sabe. Irmãos, Ellen White disse que é por ali que Cristo vai voltar. É por lá que Cristo volta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos o Senhor nos dando algumas dicas bem importantes. Essa estrela, ela está morrendo. A ciência diz que ela está morrendo. E no momento em que ela realmente morrer, a sua explosão, quando ela virar uma supernova, o momento da sua explosão, pode ser dia, noite, madrugada, pode ser o que for. Vai ser um momento, uma ocasião que vai ser vista do mundo inteiro, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Olha que impressionante. Ao mesmo tempo. Essa mensagem chegou no meu celular ontem à noite. É do grupo da minha comunidade. Ali diz o seguinte: o planeta Terra vai girar mais rápido em 2021. O que isso significa? E eu abri a matéria para ler a matéria. O planeta Terra ele vai girar mais rápido em 2021. E eu até ri quando eu vi a matéria, porque há 5 anos atrás eu já tinha descoberto aquilo ali, que ela estava girando mais rápido. Mas a ciência divulgou agora que ela vai girar, porque estava sendo praticamente insignificante a alteração no movimento da rotação da Terra. Mas agora, em 2021, não será insignificante. Por isso que eles colocaram a notícia, divulgaram agora nos sites científicos essa notícia, de que ele vai girar mais rápido, porque não é mais imperceptível. Agora vai ser descaradamente visível que a Terra vai estar girando mais rápido. O movimento de rotação da Terra ele foi alterado em alguns momentos da história. Um momento em que o movimento da Terra foi alterado foi quando, lá no livro de Reis, né, o rei pede um sinal e Deus faz com que o relógio retroceda. O movimento de rotação ele foi alterado ali.
Outra ocasião em que o movimento de rotação da Terra ele foi alterado foi quando Josué estava lutando com o seu exército e o sol parou no meio do céu. Lembram disso? Lembram, né? Pois é. Deus ele tem todo o poder de alterar a rotação da Terra. E segundo os escritos de Ellen White, onde ela fala no livro Grande Conflito, que, veja bem, por ocasião desse grande evento, que ela descreveu aqui no dia 16 de dezembro de 1844, ela disse que ao abrir e recuar, a atmosfera ficar abrindo e recuando, ela conseguiu ver todos os constelados no céu. Ela viu o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, todos, como se eles estivessem enfileirados no céu. Esse grande evento, ele só é possível quando o movimento de rotação da Terra ele é alterado. O tsunami que aconteceu em 2004, ele alterou o movimento de rotação da Terra. Para vocês terem uma noção, em 2007, outro evento também na natureza, ele alterou também o movimento de rotação da Terra. As águas, a ciência não explica, as águas dos oceanos, elas ficaram mais leves, e por ficarem mais leves, elas inclinaram, e por inclinar, alterou o movimento de rotação da Terra. Tem alguma coisa acontecendo. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas aqui de baixo, que nós não conseguimos olhar para cima. Atente-se que no decorrer de toda a Bíblia, o Senhor ele vem nos alertando e nos pedindo para olhar para o alto. Não era simplesmente para ficar enchendo o olho d'água com a claridade lá de cima. Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Irmãos, veja bem. Há 2 anos atrás, foi detectado pela NASA um evento que está acontecendo em proporções catastróficas no espaço. Como que é? Que evento é esse? Esse evento ele é popularmente conhecido como liquidificador. As donas de casa sabem como funciona um liquidificador. Você joga o que você quiser lá dentro, aperta o botão e vira tudo uma gosma, né? É isso que acontece, tudo tritura. Esse processo de liquidificador, os cientistas dizem que ele acontece raramente, mas ele está prestes a acontecer. É um momento de limpeza do universo. O universo ele vai fazer uma grande limpeza. Como funciona essa limpeza? O universo, ele altera o seu sistema e alterando o seu sistema, ele realinha tudo que é importante. E quando ele realinha tudo que é importante, ele afasta desse alinhamento tudo aquilo que não é importante. Quando ele faz esse afastamento, ele termina esse processo de divisão, começa o processo de liquidificador. E esse liquidificador, ele vai girando e sugando tudo aquilo que o universo colocou como não sendo importante. E ele vai sugando para dentro de um buraco negro. E ele destrói aquilo tudo. Para que aquilo que é importante possa permanecer. Nunca foi noticiado tanto meteoritos, né, grandes pedras passando perto do nosso planeta, como foi noticiado nesses 2 últimos anos. É muita sujeira no espaço. O espaço ele precisa fazer essa limpeza. O interessante é que nesse alinhamento desses planetas, me chama a atenção exatamente isso. Ellen White disse que conseguiu ver todos os constelados alinhados. A ciência me diz que o espaço está fazendo um alinhamento do que é importante. Tem um aplicativo chamado Carta Celeste, que quando você abre ele e você pesquisa do espaço, a constelação de Órion, você consegue ver que os planetas eles estão todos alinhando. Esse ano que passou agora foi possível ver, e ainda é possível ver a olho nu, 5 planetas no céu. Ainda é possível ver. Saturno, Urano, Júpiter, Vênus e... qual que é o outro? Mercúrio.
e Marte. São 6. É possível ver esses planetas a olho nu. Então não é um bicho de 7 cabeças que Ellen White disse que viu. Às vezes nós olhamos para o céu e achamos que há apenas estrelinhas lá. Não, existem planetas que estão visíveis a olho nu. No Urano, esses dias atrás eu olhei e eu estava vendo ele azulzinho. Dava para ver azulzinho, daqui, a olho nu. Eles já estão começando a ficar visíveis para nós. E eles estão se alinhando, tanto de acordo com o que a ciência diz, como com os escritos de Ellen White. Eles estão se alinhando. Só que quando você abre o aplicativo Carta Celeste, você leva um susto, porque você percebe Sol, a Lua e todos os planetas se alinhando, e você percebe que o planeta Terra, enquanto o alinhamento está aqui, o planeta Terra está aqui. E cada dia que passa, o planeta Terra, ao invés de se aproximar do alinhamento, ele está se afastando. Leva-me a crer que para o espaço, a Terra já não é importante. Já não é tão importante. E por não ser importante, nós estamos bem, não estamos? Para que isso aconteça, para que a visão de Ellen White de todos os constelados vistos ao mesmo tempo, Sol, Lua, estrelas e planetas vistos ao mesmo tempo, aconteça de uma forma real, seria necessário que o movimento de rotação da Terra fosse alterado. A ciência nos diz que ele está sendo alterado. Isso já acontece normalmente, porque a contagem do tempo ela não é exata. Para vocês terem uma noção, o dia 2 de janeiro, ele foi chamado de dia preguiçoso. Dia preguiçoso não, dia rápido. Por quê? Porque ele terminou mais cedo, ele não teve 24 horas. Ele terminou mais cedo. Em compensação, a segunda-feira foi chamada de a segunda-feira mais preguiçosa da década. Por quê? Porque ela teve alguns segundos a mais. Ela passou de 24 horas, ela quase chegou a 25 horas, a segunda-feira, do dia 3. E a gente nem percebe, né? As coisas estão acontecendo e nós nem percebemos. O movimento ele já está acelerado. Há 10 anos atrás, você fazia planos para um dia e você conseguia executar todas as coisas naquele dia. Hoje, o que a gente pensa? Não dá mais tempo. Você sabe por que não dá tempo? Porque todos os relógios da Terra, a tecnologia deles é feita para agir de acordo com a rotação da Terra. Os ímãs que existem dentro dos relógios, eles funcionam de acordo com a rotação da Terra. Quando a Terra age mais lentamente, os relógios agem lentamente. Quando a Terra acelera, os relógios aceleram. Se nós fôssemos levar em consideração, isso não sou eu que digo, a ciência diz, se fôssemos levar em consideração o relógio, o funcionamento de 24 horas de um relógio hoje e de um relógio há 10 anos atrás, nós perceberíamos a diferença. Porque há 10 anos atrás nós tínhamos 23 horas e 59 minutos. E 30 e alguma coisa de segundos por dia. Hoje, sabe quanto tempo nós temos? Se nós levarmos em consideração o funcionamento do relógio de 10 anos atrás, nós temos 17 horas e 40 e poucos minutos. Não temos mais 24 horas. Mas nós aceleramos as nossas atividades porque o relógio diz que ainda temos 24 horas. Nós estamos chegando, irmãos, ao final da história desse mundo. Cristo, ele está às portas. Ele disse que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. E nós ainda estamos olhando para a pandemia. Ele dizia para Abraão, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Ele olhou para Nabucodonosor e ele falou assim, Nabucodonosor, olha para cima. Ele passou 7 anos sendo um animal, comendo erva e olhando para o chão. Mas quando ele olhou para cima, ele voltou a ser rei. Quando nós vemos a história de Jó, nós vemos Jó falar de Deus de uma forma tão amigável.
E um belo dia Deus chega para Jó e fala assim: sobe aqui nas minhas costas que eu vou te mostrar o que eu criei. E ele mostra os planetas, ele mostra o universo, ele mostra onde ele guarda a neve, ele mostra todas as coisas. E no final do capítulo 41 ele diz assim para Jó: Jó, olha aqui os 7 estrelas. Irmãos, esse aqui é os 7 estrelas que Deus mostra para Jó. É a única constelação no céu composta de 7 estrelas. E ele ainda diz assim: você viste o Órion? Ele ainda pergunta se Jó está realmente vendo. E quando ele faz toda essa viagem com Jó, Jó chega no capítulo 42 e diz a famosa frase: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Por que nós ainda não estamos conseguindo contemplar a Deus? Porque talvez nós estamos olhando para o lugar errado. Talvez nós ainda não estamos contemplando a Deus, porque nós não estamos vendo o Senhor como deveríamos ver. O Salmo 8, no versículo 3 e no versículo 4, diz assim: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Quando eu olho para o que tem lá em cima, eu começo a pensar: quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Tão pequenininho, tão insignificante, um pozinho de areia no vasto universo da criação de Deus. Esse sou eu. E mesmo assim o Senhor se inclina para ouvir quando eu falo com Ele. Você não é um qualquer. O Senhor tem um propósito. Este mundo não está aqui para ser tragado por um buraco negro. Ele está aqui para ser transformado na sede do governo celestial. É para isso que esse mundo está aqui. Mas ele não vai chegar a ser a sede do governo do céu se eu e você continuarmos sentados, apenas olhando o tempo passar. Aproveitem as oportunidades que nos são dadas a todo momento, porque o tempo, ele está acabando. O nosso tempo está acabando. O Senhor está voltando. Eu deixei nessa imagem aqui para vocês por um motivo. Existe um evento acontecendo nessa galáxia a 50 mil anos-luz de distância de nós. E esse evento, ele emite sinais. E essa frequência de sinais, geralmente as frequências que são captadas aqui no nosso sistema solar, elas são captadas uma vez só e não conseguem ser rastreadas, porque elas não se repetem. Mas a frequência que está vindo dessa galáxia, assim, 500 mil anos-luz de distância, mais ou menos onde Órion está, ela tem se repetido. A cada 16 dias, a frequência se repete. E eles conseguiram rastrear e achar exatamente esse lugar. Há alguma coisa lá fora, pulsando. Isso é chamado de grande pulso. E a astronomia declara esse grande pulso vindo numa velocidade miraculosa em direção à nossa galáxia. Ela está vindo em direção à nossa galáxia e ela está pulsando. A cada 16 dias ela pulsa. E ela está vindo. E a cada movimento desse grande pulso que está chegando, acontecem mudanças lá em cima, acontecem mudanças climáticas aqui embaixo. Não sei se vocês perceberam, mas de setembro para cá está tendo muita oscilação em tudo que é tecnológico. Os sistemas, eles estão oscilando. Tudo que é programável tecnologicamente, que depende dos satélites, ele está tendo variação de oscilação. Essas variações de oscilação, elas estão acontecendo por causa desse grande pulso que está mandando frequências e vindo em direção à nossa galáxia. Irmãos, isso aqui é a Betelgeuse.
quando Jacó teve a visão da escada que ligava o céu à terra, ele disse que ali era Betel, a casa de Deus. Lembram? Betelgeuse não tem esse nome por acaso. Quando Adão deu o nome de Betelgeuse para essa estrela, ele estava fazendo uma profecia, porque Betelgeuse significa o portão da casa de Deus. E Ellen White diz que por esse portão a cidade santa vai descer. O que me impede de vislumbrar essa cena? O que me impede de imaginar que essa imagem hoje, amanhã será assim? A pergunta a ser feita nessa manhã, e que eu quero que fique como reflexão para a igreja: quanto tempo ainda temos? E o que estamos fazendo do pouco tempo que ainda nos resta? Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Nós ainda não estamos em casa. Mas a nossa casa está vindo até nós. Que eu e você possamos estar preparados para voltar para casa quando o Senhor aqui chegar. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós nesta manhã.